porque durante do meu período eu ajudei os municípios onde eu fui votado, eu permaneceria ser votado nos mesmos municípios, e até agreguei mais alguns durante os 3 anos e meio que eu fiz. Mas com esse convite, foi quase que um convite, convocação. Primeiro, pelo sonho que todo mundo, todo engenheiro tinha de dirigir o Denox. Segundo, essa insatisfação que eu estava lá em Brasília. E ainda tinha um terceiro componente. A minha primeira mulher, mãe dos meus 3 filhos, ela foi acometida de uma patologia muito séria. Ela teve que abrir a cabeça 2, 3 vezes para poder extrair um tumor benigno que ela tinha. E ela estava nesse período muito ruim. Eu tinha que vir, às vezes, de Brasília, as carreiras, para poder atendê-la, fazer um exame, etc. e tal. Esse meu terceiro filho veio já com muita dificuldade, porque, em função desses problemas dela, de cabeça, desse tumor de fossa posterior, ela foi diagnosticada como não tendo mais possibilidade de ter filho, pelo o risco que corria. Mas, graças a Deus, 5 anos após, veio o terceiro filho para fazer parte das 2 mulheres que já existiam. Foi bem, então eu tive que renunciar ao mandato e, para felicidade minha, assumiu o meu lugar na Câmara o Dr. Flávio Marcílio. Dr. Flávio Marcílio foi uma figura importante aqui no Estado, foi vice-governador do governo passado aí, do Salazar, e tinha sido presidente da Câmara dos Deputados, mas infelizmente nessa eleição ele tinha ficado na primeira suplência. Nós fomos 5 eleitos e ele ficou na primeira suplência. Então eu renunciei o mandato e ele assumiu, tomou conta até do meu próprio gabinete que eu tinha lá em Brasília. Passou 6 meses, tive essa felicidade de proporcionar ao Dr. Flávio Marcílio, no final da vida dele, que ele já estava também doente, assumir o lugar que ele tinha passado já 3 legislaturas, era deputado de 12 anos, mas não tinha tido sucesso nessa última eleição. Então eu renunciei e vim para o Denox. Denox foi um período muito difícil, porque já no primeiro dia que eu assumi, eu recebi uma determinação do ministro ao qual eu era vinculado, que era o Ministério da Agricultura e Obras Públicas, na ocasião, para demitir 500 funcionários. Ora, você chegar num órgão, para dirigir um órgão, e no outro dia ter que demitir 500 pessoas, você ia ser muito mal visto. Ia ser o queridinho. Foi muito violento essa minha chegada. Mas eu tive a felicidade pelo caminho que eu tinha aberto lá em Brasília, contar com boa parte dos deputados federais aqui do Ceará, com meus amigos. Nesse tempo, o Mauro Benevides era presidente do Senado. Eu tive que enfrentar, inclusive, várias ameaças de extinção do Denox. Uma hora era para ser extinto, outra hora era para ser vinculado à Codevasp, que era outra autarquia ligada ao Ministério e que tinha muito mais recursos. Eu tive que lutar com todas essas dificuldades, mas consegui deixar minha marca lá. Nós construímos várias obras aqui no Ceará, no Piauí, no Maranhão. Iniciamos o projeto de irrigação importante, como Tabuleiro de Russas, lá em Teresina, lá no Piauí também, obras muito importantes. Deixei minha passagem, mas tive também uma decepção muito grande nessa minha passagem do Denox. Teve um parlamentar que, não satisfeito com a minha administração, fez uma série de denúncias que depois, graças a Deus, todas apuradas e nenhuma
me deixou qualquer prejuízo de ordem moral. Eu saí altaneiramente e pedi para sair do Denocre 3 anos depois.